E nesse momento começou o Cast On da Missão. Já aproveita e segue a gente, cashone.podcast, no YouTube e Instagram. Pega o aviãozinho aí da missão, envia agora para um amigo teu, porque estamos com a convidada aqui, Pressão! Suzane, de Bahia, não é? Oi, gente. Meu nome é Suzane. Eu sou da Sara Nossa Terra de Bahia. E, primeiramente, quero agradecer ao podcast da Missão pela oportunidade de estar aqui com vocês e vamos para cima. Amém! Gente, se preparem, que hoje vocês vão escutar um testemunho forte. Eita, glória a Deus. Que hoje você vai ser edificado e eu tenho certeza também que você pode enviar agora esse podcast de hoje para alguém que está precisando ouvir esse testemunho. Então se prepara, segura as cadeiras para você não cair. Amém? Amém. Amém. E é isso aí. Jennifer, Então, vamos começar com a nossa pergunta-chave do nosso podcast, não é mesmo? Quem é Suzane? Essa menina que é uma diaconisa com 20 anos. Sim. Conta sua história pra gente. Meu nome é Suzane, como já foi falado, eu tenho 20 anos. Sou da Sara Nossa Terra de Bahia, diaconisa de lá, líder da equipe Equibalo. Mas antes disso, sou uma jovem. Atualmente eu sou graduanda no curso de Pedagogia pela Universidade Federal da Paraíba. Tenho uma vida corrida, uma vida bastante problemática, mas um coração disposto a viver o melhor de Deus para a minha vida e para essa geração. Suzane, como foi que começou essa conversão? Porque para se tornar diaconisa é chão. Demais. Não é fácil. Vida corrida, como você falou, estudo, aí tem. Vocês moram com seus pais? Sim. Tem família, tem toda uma correria, mas quando foi que você se converteu? Como foi essa conversão? Onde você estava? Se estava bem, se estava mal? A galera quer saber isso. Então, eu fiz minha revisão de vidas no ano 2019. Sendo que tudo começou quando a minha irmã mais velha, ela fez a revisão de vidas. E quando o irmão faz, e ela passou muito tempo, muitos meses, falando: ei, eu quero te levar para um lugar muito massa, para viver uma coisa muito top. E isso se chama revisão de vidas. E eu morava com meus tios no tempo, eu sempre dizia que não queria isso. Não queria, eu não sabia nem o que era. E toda vez ela falava: vamos fazer a revisão. E eu, não, sempre dando o pé para trás, assim, até mesmo para ir para a igreja. Chegou um tempo que eu completei ano, foi 2019, mês de maio, fiz 15 anos, e ela fez assim: eu tenho um presente para te dar, uma viagem. Eu já com um sorriso de rosto, me achando, ela, revisão de vidas. Essa viagem de 3 dias, tu vai amar. Eu, não, obrigada. Porém, naquela insistência, eu passei a ir para a Arena Jovem. Maravilhoso. Nesse tempo a igreja era no bairro da Imaculada, era 40 minutos andando. Eu vou. Fui, quando eu cheguei lá, vi aquele povo dançando assim, eu fiquei, é diferente isso aqui, não é a balada que o povo falava, não, é um negócio diferente. Fui, Fui a primeira vez, aí eu passei nos arenas sem ir, fui no outro. E eu já senti algo diferente no meu coração, sendo que eu tinha um coração muito preso, tinha um coração de pedra naquele momento. Foi aí que, quando a gente estava lá no Arena, chegou o momento da ministração e começou a cantar "Pra onde eu irei". E eu senti um negócio diferente no meu coração, sentindo uma vontade de chorar, uma tremedeira. Eu me segurei, eu falei: vou chorar não. O negócio aí, não. Eu comecei a chorar, e era pra onde eu irei, se eu não tenho mais pra onde voltar, e eu chorando. E eu, oxe, que negócio é esse que eu tô sentindo? E ali era a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida, Aí terminou, aí chamaram, perguntaram se queriam aceitar Jesus, falaram do revisão de vidas. E o meu coração começou a amolecer um pouco mais. E eu comecei a sentir uma vontade, sendo que era aquele negócio, E iniciar algo novo, sendo que, será que Deus ele vai me aceitar dessa forma? Será que vale a pena mesmo eu dizer que vou para a igreja, eu parar de ir do nada? Foi nisso que eu decidi ir para o revisão.
Porém, era uma decisão meia boca, porque eu não me esforcei tanto para ir, mas meu coração dizia que sim. E eu, não vou não. Sendo que eu confirmei, né? E quando a gente dá a nossa palavra, a gente vai ter que encarar aquilo, mesmo sem querer. E nesse dia foi numa sexta-feira, já no dia do Revisão de Vidas, e eu tive aula durante só a manhã. Só durante a manhã eu estudava numa escola, que era integrar alguns dias, sendo que nesse dia era só pela manhã. E eu decidi ficar à tarde na escola só para ver se fosse de Deus mesmo, aí eu ia. Não tinha arrumado nem a mala ainda. Bolsa, não tinha arrumado nada. E eu demorei lá. Mesmo assim, cheguei em casa, não deu tempo. Fui a roupa que tinha, eu saí jogando assim, minha irmã, vamos. Aí eu fui. Quando chegou lá, minha irmã foi-se embora, aí eu no ônibus e eu fiquei na minha mente, e se eu pular dessa janela? Meu Deus. Foi. Eu fiquei, e se eu pular dessa janela? Aí eu, não, mas eu vou. Fui e assim lá foi um divisor de águas na minha vida. E se por acaso você ainda não fez a revisão, no próximo revisão você esteja presente, viu? Estamos já convidando você para isso. E eu fui para revisão. Lá a minha vida foi transformada. Literalmente eu fiz a revisão da minha vida, daquilo que eu já vivi, daquilo que eu já presenciei, experimentei. Eu fiquei, caramba, Deus tem coisas grandiosas para mim. Fui e para quem não queria compromisso, para quem não queria nem ir para a igreja, eu pular do ônibus de revisão, não queria mais sair da igreja. Passei aí, então, como eu morava com meus tios, eu não tinha tanta liberdade para sair. Era questão de proteção mesmo, sempre foram pessoas maravilhosas na minha vida. Mas eu passei a morar com os meus pais nesse momento, porque lá eu tinha mais liberdade. E a partir dali comecei a me envolver na igreja. No tempo eu entrei em uma sub, era o Força 1, que era liderado pelo meu noivo. Meu Deus! Liderado pelo meu noivo, era o Força 1. Ele e a Analice, eles lideravam lá. E eu comecei a me envolver. Me envolver ali, pra cima, na sub, a regimentar, a estar em célula, a estar em tudo. Porém, veio a pandemia, onde o antigo líder da equipe que eu fazia parte, Inabaláveis, ele decidiu sair da igreja, né? E o meu noivo, ele assumiu a equipe com a antiga líder de lá. Ficou só a minha líder, eu e mais 2 discípulas para sustentar aquela sub naquele momento. No momento de pandemia, onde metade da igreja havia se desviado, havia saído, continuou lá. Foi na pandemia onde eu abri minha célula. Mesmo antes eu já liderando célula ou não, sendo co-líder, estando ali na frente, mas na pandemia foi quando eu abri minha célula. E a partir dali, dei uma pausa um pouco na pandemia e eu decidi, né, continuar. Firme e forte, era culto online, era gravando live na igreja para os pastores que iam pregar lá, porque começou o culto online lá. E eu me envolvi mesmo assim. Quando chegou a pandemia, ou quando parou a pandemia, aí que era líder da equipe de lá, ela decidiu não se ausentar da igreja, mas ela decidiu entregar a equipe, até porque ela sentiu de Deus que já era o tempo dela ali, e a minha líder assumiu junto com o meu noivo. E naquele momento eu era só líder, a gente não tinha interesse, nem nada. A gente se comunicava como líder discípulo, tinha uma amizade, mas até ali nada. Porém, né, a gente começou a se conhecer mais, a conversar mais, e eu passei a abrir sub com um irmão de discipulado, o Força 11. Foi uma das maiores subs, um dos maiores momentos assim, na minha vida que eu vivi. Então, para vocês terem noção, numa arena a gente ia regimentar 60 brincando. Gente, altos valores de parceiro de Deus, muitas células. Evangelismo, uma noite a gente evangelizava 70, 80 pessoas, porque ali a gente queimava ali o coração, né? Foi a partir daí que eu passei a orar, a namorar com o meu líder, que era bastante assim, gente, estranho assim, mas mesmo assim a equipe, a gente era algo separado assim. Namoro era fora da equipe e ali era relacionamento de líder e discípulo. E pronto, né? Lá, sub. Como vocês conseguiram? Foi difícil, mas assim, principalmente ele sempre foi muito fiel ao compromisso que ele tinha naquele momento. E foi ele que me ensinou, né, a ser assim. Então, a partir disso, que a gente lá liderando minha sub quase sendo G da equipe, e o meu antigo irmão de discipulado, ele decidiu migrar de igreja.
de ir para outra instituição, outra denominação, e ali a sub acabou. Então, no mesmo dia, eu recebi essa notícia, naquele mesmo dia, a sub que eu liderava havia se encerrado. Foi um baque, assim, na minha vida, muito, muito grande mesmo. Todos os meus discípulos, células, mudando de liderança, porque eu não podia liderar homem, né? E foi nisso, né, que eu fiquei só eu e as minhas meninas lá. Eu e minhas 3 discípulas, que 2 delas ainda hoje estão comigo. E uma, né, não está comigo, mas está em outra equipe, porque também outras mudanças. E a gente continua ali, fiel no pouco. Foi fiel no pouco. Era evangelismo, às vezes eu estava trabalhando e elas evangelizando sozinha. Então, assim, 2 meninas, à noite ou durante o dia evangelizando sozinha, assim, na rua. Querendo ou não, era um perigo, mas continuar ali fiel, né? E já não bastava isso. Aí chega Frank e Tatá, que são os meus pastores. Beijo. E eles chegaram com o desafio de eu mudar de liderança. Então, eu fui ser mais uma mudança. Então, eu virei discípula de Renilda e Leandro, que hoje são obreiros, são líderes da equipe Revival, hoje em dia em Bahia. E naquele momento, querendo ou não, questão de posição, essas coisas, eles não eram nada. Mas eram pessoas disponíveis a iniciar um novo tempo na vida com Deus. Que eles migraram também da Igreja da Torre para a nossa igreja em Bahia, e eu virei discípula deles. E já não bastava isso, eu tive que deixar uma das minhas discípulas lá, ou seja, eu tive que semear. Eu semeei uma célula, semeei parte do meu time para continuar na equipe que eu fazia parte, e fui para lá só com a cara lisa mesmo, e minhas 2 discípulas que estão comigo, que são Angelina e Duda. E pronto, chegou lá, a gente continuou metendo gás, a gente continuou ali, maior embalo. E chegou no tempo, né, que como eu era fiel no pouco, sobre muito, Deus acabou me colocando, e os pastores chegou, ó, hoje vocês vão, a partir de agora, você vai ser nossa discípula. E chegou o momento de você liderar a sua equipe com o Anthony. Então, foi só nesse momento, ou seja, vai fazer 2 anos agora, no mês de maio, que eu comecei a liderar com meu noivo. Então, foram 2 anos namorando e ministério, querendo ou não, distante. Eu ali na minha, ele lá na dele, mas a gente com o coração sempre muito assim, sedento. E foi ali que chegou o tempo do Equibalo. E assim, foi incrível, foi um divisor de águas na minha vida, querendo ou não, porque até mesmo quando eu era sub, eu já tinha um desejo no meu coração que quando eu fosse liderar a equipe, independente com quem fosse, o nome ia ser Equibalo. E a pergunta, né? Como surgiu o Equibalo? E eu gosto de dizer que gosto e tenho convicção que o Equibalo, a equipe Equibalo, ela surgiu do coração de Deus. Porque até hoje a gente está nesse gás, nessa força, nessa determinação por Ele. Praticamente por Ele, porque a gente tem rotinas corridas e, querendo ou não, ele mora em Areia, tá? Meu noivo mora em Areia, querendo ou não. Então, Bahia é Areia, eu tendo minha vida corrida, ele na dele, eu com 2 empregos, um projeto de extensão na faculdade, igreja para tomar conta, ele projeto de extensão. Então, assim, por Deus, o Equibalo, ele surgiu no coração de Deus, e a gente tá nesse gás, sabe? Então, a gente passou a liderar a equipe, né, juntos, e hoje em dia a gente tem 2 subs abaixo de nós, porque uma equipe ela não se constrói apenas com 2 líderes, mas com pessoas disponíveis ali. Então, assim, até hoje, a gente, como equipe, a gente está vivendo, assim, momentos inesquecíveis. Momentos que fortalecem, momentos que revigoram, momentos que trazem, sabe, um fervor no nosso coração. Um resumão ali daquilo que... E chegou em forma. Exatamente, muito inspirador. Tenho certeza que muita gente que está assistindo aqui vai ser edificado, verdade? Outra, não tem desculpa, gente. Não tem desculpa para você fazer discípulos, cuidar de pessoas, fazer aquilo que tem no seu coração, porque, como você falou, vidas extremas, totalmente longe de tudo ali, mas vocês conseguem administrar tudo, né, e fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Isso é genial, de verdade. Isso é uma pergunta que a gente Sim, eu quero fazer sobre isso também.
Você citou algumas das dificuldades de vocês, né? Mas eu quero saber mais profundamente qual foram os maiores desafios que vocês enfrentaram nessa trajetória e como vocês lidaram com isso, como vocês suportaram e como estão aí até hoje, como é a equipe crescendo. Os maiores desafios, querendo ou não, é a renúncia e a semeadura. A semeadura porque, assim, querendo ou não, Sara Nossa Terra lida com liderança, discípulos, e muitas vezes a gente, como líder, a gente acha que a gente tem que fazer as coisas para a gente. Que os discípulos que a gente tem, que a equipe que a gente tem, que as células que a gente tem são para a gente. E a semeadura, ela vem mostrar que aquilo que a gente está fazendo para Deus. E é isso que vai forjar o coração do homem, é isso que vai forjar o nosso coração. Então, os maiores desafios, querendo ou não, é a gente ver ali algo que a gente fez e no mundo a gente enxerga que aquilo que a gente faz é para a gente, aquilo que a gente faz tem que ser para benefício próprio, e Deus vem mostrando, vem cortando, vem poldando isso na gente, mostrando que é para Ele. Não é sobre você. Que não é sobre... Oi? Tu tem só 20 anos, né? Tenho só 20. É um amigo. Só 20. E ele vem mostrando que aquilo não é pra gente. Que não é sobre o que a gente faz, que não é sobre o conhecimento que a gente tem, que não é sobre aquilo que a gente deseja fazer, mas é sobre o que ele está ali propondo para a nossa vida. É sobre o que ele está ali mostrando para a gente, né? E para a gente como casal, como ele não pôde estar aqui, mas é o que a gente viveu junto, uma das maiores dificuldades foi até mesmo o tempo. Porque até mesmo quando eu tinha minha sub que estava abaixo da cobertura dele, mas era uma rotina diferente. Era uma construção diferente. Então, era eu liderando com uma pessoa, ele com outra. Então, era numa vida e ele em outra. E não é fácil ser um pretendente e liderar com as pessoas. Isso. Né? Não é fácil você querer estar ali com ele na missão junto para crescer e tal. E é muito difícil. Como você lidou com isso assim? Esperou o tempo certo? Era esperar o tempo certo. Até porque pular etapa, né? Pular degrau, desafio, é algo que não combina com o reino de Deus. O reino de Deus, ele tem um tempo, né? Na própria Bíblia, no livro de Eclesiastes, fala que existe um tempo determinado para tudo. Então, foi ali onde a gente entendia, não, é o tempo de Deus. E ele, principalmente, era quem me ensinava isso mesmo, ó. É o tempo de Deus. Se isso for o que Deus colocou para a gente viver hoje, a gente vai viver hoje isso. É ponto e acabou. E por vocês esperarem esse tempo certo, estão vivendo aí um tempo maravilhoso. Sim. Né? Isso. E duas subequipes, eu acho que vocês. Eu tenho uma pergunta assim, fora de missão, mas Certo. quem é o seu noivo para você? Aí ele é a minha pessoa. Ele é a pessoa assim que Deus, ele tem assim para minha vida, porque ele é um grande exemplo de homem de Deus, de diácono, de aluno, de tudo para mim, sabe? Porque ele é um tipo de pessoa que não amolece, não. Se tá errado, tá errado. Se tá certo, tá certo. E ele sempre busca ensinar através de tudo aquilo que ele vive e tudo aquilo que ele faz. E é isso que um homem de Deus ele deve ser pra gente. Que a gente é mulher, a gente, querendo ou não, às vezes deixa a emoção falar um pouco mais alto. A gente, querendo ou não, tem o nosso lado mais frágil. Não gosto nem de usar tanto essa palavra, mas querendo ou não, E ele mais sensível a isso mesmo. E ele vem mostrando que na sensibilidade também tem a força. Que na sensibilidade também tem o desafio, tem a garra. Então, ele é a pessoa que sempre está me colocando ali para cima. E é a pessoa que sempre mostra para mim que o reino de Deus vem primeiro. Que o reino de Deus é primeiro acima de tudo. Acima do nosso dia de encontro, acima das nossas saídas, encontros, acima de tudo. Se é o nosso dia, mas é discipulado, a gente vai para o discipulado. Já tem data marcada para o casamento? Cenas para os próximos capítulos. Mas assim, gente, daqui para o ano que vem vai sair. Daqui para o ano que vem vai sair, né? Isso fala também a respeito do tempo de Deus. A gente tá aí esperando, aguardando, mas assim, para mim, ele é uma das maiores inspirações quando se trata de missão, de relacionamento, de pessoa, de filho e de um futuro pai, né? Bem daqui para frente, assim. Depois desse podcast, ele vai acelerar. Ele vai correr, Daqui para frente. Mas, assim, para mim, ele
tá no topo, assim. Você não tá acima de Deus, mas tá no topo, assim, em questão de exemplo de como você deve ser como cristão, como líder e principalmente como pessoa, sabe? E o massa é que ela fala com os olhos brilhando, né? Eu tô apaixonada. Ai. E aí, Jennifer? Bom, e como tem sido para vocês dois esse tempo que vocês lideraram separados, né? Isso. E aí depois vocês começaram a liderar juntos. Teve alguma mudança assim muito radical, problemas, não sei? Assim, né? Em questão de problema, a gente já enfrentava desde o início do nosso relacionamento. É normal. Normal, em questão porque a gente é muito. Os dois? Sim. A gente é muito demais, 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 demais. E a gente aprende assim a lidar um com o outro. Até porque lidar com pessoas é lidar com problemas. É a gente entender que uma pessoa é diferente da outra. E como a gente tem personalidade muito parecida, quando se bate muito, acaba que, ei, peraí, a gente tem que dar um jeito nisso. A gente não pode ser assim. Então, a partir do momento que a gente começou a liderar, até mesmo antes do nosso relacionamento, antes de a gente começar como equipe, mas a gente já pensava nisso. E quando a gente liderar, como é que vai ser? Então, é a partir daquele momento que a gente tem não somente a submissão, querendo ou não, ele está acima de mim, ele é o homem, e ele vem me mostrando, ei, você tem o seu lugar é esse, eu estou aqui para lhe cobrir, para lhe proteger, e na missão, um está compartilhando ideia com o outro, um está compartilhando ali, e crescer junto, né? Até porque uma divisão não vai dar um crescimento, uma divisão não vai dar aquela upada que está precisando. Então, os desafios era mais que a gente tem personalidade muito parecida, demais, demais, então... A solução para esse desafio, né, foi a gente aprender a ceder, foi a gente aprender a escutar o outro e muitas vezes dar lugar ao outro, até mesmo a gente tendo a razão daquilo. Então, a gente que trabalha em equipe, a gente sabe que nos bastidores acontece muita coisa. É muito problema, é problema de discípulo, é coisas para resolver, e não é somente ali a equipe, mas coisas da igreja, como a gente é diretamente discípulo do pastor. Então, é a gente saber articular, né, a nossa vida. A entender que tem coisas nossas que a gente tem que deixar para trás, deixar de lado e entender mais o outro. E aí, meu exército, tá gostando desse podcast? Tenho certeza que sim. Então pega aí o aviãozinho da missão e envia para alguém agora que precisa ouvir esse testemunho de hoje. Eu estou sendo aqui, tenho certeza que Jennifer também está sendo impactado com esse testemunho, Suzana. Amém. E uma pergunta aqui que eu tenho para você é, eu quero saber de você umas das chaves que você usa para liderar, como liderar os discípulos, né, como liderar essa subequipe que está abaixo, o que é que você faz? Atendimento individual, como é que você une a equipe? Eu quero as estratégias, eu quero esse crescimento aí para gente aprender. Então, assim, né, primeiramente, né, intimidade com Deus. Amém. Porque como a gente está fazendo algo para Ele, né, se a gente não tem Ele, aquilo não tem como dar certo, né? A própria palavra dele fala que sem mim nada podereis fazer. Amém. Mas em questão de estratégia que a gente usa, é em questão da supervisão e do acompanhamento dessas vidas. É a gente entender, por mais que a gente está numa posição mais elevada, aquilo é a nossa equipe, eles são o nosso povo. Então é atendimento individual, é uma hora ou outra assim, não tão frequente, mas a gente, se vê alguma dificuldade, a gente chega a estar nos discipulados das nossas subs para ver como é que rola aquilo ali, como é com os discípulos dele. Algo que a gente faz também é supervisão em célula. A gente ama a célula, tanto eu quanto o meu noivo, porque ali é o início de tudo. Sim. Célula é o início de tudo. Então, são mais essas coisas que a gente faz. É evangelismo, é visita, é estar online ali no WhatsApp acompanhando os grupos, se comunicando. E essa supervisão geral, né? De tudo aquilo que acontece. Então, são mais coisas assim que a gente acaba fazendo, né? E permanece. E isso é tão bom que não é somente a gente que faz. Os nossos discípulos fazem com os discípulos deles também. E melhor que a gente. A árvore, a gente conhece os frutos pela árvore, né? E, Suzana, já chegou discípulos para você com depressão, solidão? Como chega assim, você lida assim? Como foi a transformação também dos seus discípulos, das suas discípulas?
quem eles eram, como eles chegaram, para o pessoal entender que quando a gente ganha as pessoas, elas chegam de uma forma, então a gente líder, pastor, a gente vê a transformação delas, não é isso? E eu queria que você desse aí um spoiler dessa parte do seu time. Então, né? Lidar com pessoas é lidar com problemas. E, querendo ou não, quando a gente chega na igreja, a gente chega quebrado, a gente chega assim, destruído. E, às vezes, a gente acha que a nossa vida tá ruim, até sentar com o discípulo da gente e ver das coisas que ele já viveu, principalmente de alguém que está chegando agora. É a gente lidar com gente com depressão, com ansiedade, pessoas... Eu já lidei com gente que, assim, tem cada tipo de personalidade, mas é você chegar também e chorar com alguns, que foram coisas que já aconteceram já. Pessoas foram vítimas de algum abuso ou algo do tipo, é você chegar e se colocar naquele lugar, né? E a gente entender que aquela pessoa é humano. É um ser ali que tem sentimentos e emoções e que não chegou a contar para você à toa, mas chegou com a espera de algo, de uma ajuda, de um pedido de socorro. Então, a gente está ali e simplesmente deixar de lado a nossa vida. A gente está ali, a gente está precisando daquilo e está dando aquilo, sendo que é a gente que está precisando. É a gente ali que está querendo, sabe? Então, é sentar com discípulos, ver que até mesmo para o mundo eles eram sem saída. A solução para aquilo era a morte, é chegar e ver que a solução é a vida. E a vida que Jesus ele traz para cada um de nós. Então, muitos dos discípulos que a gente tem hoje são pessoas que, tipo, eram um Zé Ninguém para o mundo. Era um Zé Ninguém para a própria família deles. Pessoas que têm problema, que tinham e ainda têm problemas financeiros, problemas na sua casa, consigo mesmo. E chegar e ver que Deus está transformando de uma maneira, assim, extraordinária, né? Falando principalmente da parte das meninas, chegar assim e ver o quanto o mundo quebrou o coração delas e hoje ver elas em relacionamentos que tá ali em prol do reino de Deus, ver elas assim evoluindo, não somente na igreja, mas na sua vida pessoal, em trabalho, em faculdade, ver essa evolução assim imensa. Minhas discípulas, elas são um exemplo assim de mulher de Deus. Que as que estão solteiras, não é para qualquer um, não. De verdade mesmo, discípula direta, 144, a gente vê ali, chegou, era um nada, era Zé Ninguém, hoje prega em célula. Minhas discípulas pregam em arena. O próximo passo é ver elas pregando em revisão de vidas, elas com a própria equipe delas. Então, assim, a gente vê ali do nada, Deus construindo assim, coisas grandiosas. É a gente entender, né, que aquilo que a gente faz, aquilo que Deus faz na nossa vida, na verdade, vai além da gente. É a gente chegar e ver que o reino de Deus ele não para em nós, não para no nosso coração e que a gente não pode ser egoísta de querer Deus só para a gente, querer que Ele transforme só a nossa vida. É a gente sentar e querer que o nosso discípulo, que aquelas pessoas que estão ouvindo aquilo, são melhor que a gente. Hein? Vivam coisas que a gente ainda nem viveu, mas a gente desejar aquilo que o outro viva o sobrenatural de Deus na vida deles. Cara, assim, ouvindo assim, essa parte me tocou muito, assim, porque não é fácil ser líder, velho. Não é. Às vezes a gente fica solitário mesmo, a gente... Sim. Como é que eu posso dizer? Tem uns momentos que a gente já pensou em desistir, mas quando a gente vê a transformação das vidas assim, a esse ponto, porque um dia era a gente que estava ali, né? Isso. E quando a gente passa a ser esse canal e vê ela sendo transformada, não tem preço, né? Assim a gente percebe que é pequeno o que a gente sente, mas a transformação na vida das pessoas ela é muito maior. Então, essa parte me tocou muito agora, de verdade. Assim, me ver um filme assim da gente, eu não sei porque como as pessoas não conseguem liderar ainda, sabe? Porque foi um dos maiores papéis de Jesus. Isso. Foi ganhar, foi cuidar e essa missão ele passar pra gente não tem preço, sabe? Me tocou assim, de verdade, Amém. Dá uma água. Pega lá. Eu tenho uma pergunta também, uma pergunta
Pode ser aqui. um pouco íntima, digamos assim, entre aspas. Porque o revisão de vidas, pra mim, quando eu entrei na igreja, era o que, tipo assim, mais me instigava, mais me motivava. Eu ficava os meses esperando, me preparando pro revisão de vidas. Aí quando acabava, eu ficava esperando o próximo revisão de vidas. E eu queria saber como foi pra você também, tipo, o que é o revisão de vidas pra você? A revisão de vidas é, como a frase clichê, é o divisor de águas. É onde a gente vai chegar lá e muitas vezes vai passar o filme na nossa cabeça que um dia era a gente que estava ali. E quando a gente vai fazer a revisão de vidas, né? O pessoal que está trabalhando fala muito. Ai, gente, vocês falam assim, fazer mais bom vai ser quando vocês... Mais bom vai ser quando vocês estiverem trabalhando. E eu ficava... Eu que vou estar servindo o povo ali, eu vou... Vai ser bom, aí. Como é que vai ser massa aí? E a gente chega lá e vê, caramba, um dia eu estava ali. E hoje eu tô colaborando para o outro viver aquilo que eu estava vivendo. Viver aquilo que eu vivi. Então, toda vez que é revisão, eu fico com o coração queimando de ver pessoas podendo reconhecer que tem um pai que cuida, que tem um Deus grandioso e que deu a vida para essa pessoa, não em vão, mas em prol de algo mais para a nossa salvação, sabe? É o coração queimar e ver que dali sairão pastores, bispos, líderes de células, missionários, ver que dali sairão pessoas diferentes como entrou. Porque o pessoal chega lá, até os que não permanecem, mas a gente vê que não saiu da mesma forma. Alguma coisa tocou ali. Não tem como. No revisão, a gente fala muito sobre o poder espiritual das coisas na nossa vida cotidiana, mas no revisão é diferente. A gente vê realmente o espiritual ali, entendeu? A gente é palpável, sabe? E é muito forte pra mim. A atmosfera é diferente. Tem uma pergunta. Passa. Queria saber se você tem alguma experiência sobrenatural com Deus, ou se você realmente tem uma experiência assim, que você pode compartilhar com a gente. As melhores experiências com Deus que eu já tive na minha vida foram no meu quarto. Foi quando eu estava ali sozinha, sem ninguém em casa. Você bota só o celular assim para tocar ou nada e começa só a falar com Deus. Desde o coração da gente não sabe nem o que falar. Mas é aí que Ele fala com a gente. Então, foram experiências que eu transbordei assim, na presença dele, de eu estar ali chorando, ou até mesmo eu estar rindo, estar alegre ali, de sentir a presença dele, a alegria dele na minha vida. Então, as melhores experiências que eu já tive, que eu ainda tenho na minha vida, é no meu quarto, é quando tá ninguém por perto. Ou senão, quando eu chego um pouco antes, assim, na igreja, e tô ali sozinha, coloco a caixa de som ali, e tá ali contemplando a presença dele. Amém. Tem um outro que eu posso fazer? Pode, fica à vontade. Eu tô recuperando. Hoje, dentro da sede, a gente encontra uma grande dificuldade em alcançar pessoas. Isso é notável. Dentro da sede de Bahia, existe essa dificuldade também de hoje vocês alcançar as pessoas, ou vocês conseguem ser natural lá? Vocês conseguem alcançar? Hoje, na situação que a gente está hoje, está com um pouco de dificuldade, realmente. Porque o mundo, né, tá aí cada vez mais se esforçando, fazendo de tudo para ganhar essas pessoas. E uma grande das dificuldades das pessoas é renunciar. Então, essa dificuldade que a gente encontra hoje em dia. A gente consegue pregar o evangelho, a gente está conseguindo até mesmo levar as pessoas para a célula, para a igreja, mas como cada um é responsável pela sua decisão, pelo que você vai viver, é essa dificuldade que a gente tem. Porque se fosse por nós, meu amigo, você vai virar um pastor daqui a uns 3 anos. A gente agarrava aquela pessoa, ela estava ali, mas a maior dificuldade realmente está sendo essa. De pessoas estarem dispostas a viver algo novo. De pessoas estarem dispostas a realmente a deixar o mundo para lá e viver assim, algo para Deus, mas é algo que vai ser quebrado. Amém. Mas você acha que isso é consequência da época que a gente vive? Dessa geração? Sim. Por falta de pessoas que vão. Se a gente disser que é meio a meio.
Né? Então, eu vou terminar de falar essa parte aí para falar a que ele falou. Mas a primeira é porque da condição que o mundo está mesmo. Porque hoje tudo é liberdade, hoje igreja é isso, igreja é aquilo, né? A gente culpa a igreja por muitas coisas, mas a gente não para aanalisar que a gente tem a culpa, tem a responsabilidade por aquilo que acontece na nossa vida. A gente culpa a Deus por tudo. E não é só a Sara, não. A gente vê que todas as igrejas são culpadas. Então, toda a igreja tem culpa da desgraça, daquilo que aquela vida está vivendo, mas não entendem que é na igreja que está ali o socorro, né? A decisão de você viver, a decisão de você continuar. Porque Deus, ele tá ali, né? Então, parte são das pessoas simplesmente não querer ceder, não querer viver algo novo. E a outra parte, querendo não, é a falta de pessoas que vão. A gente, hoje em dia, enfrenta, eu digo até mesmo na Sara Bahia, eu não sei se na série dessa forma mesmo, é a ausência de pessoas que realmente querem um compromisso. Porque muita gente chega até mesmo a renunciar à sua vida. Mas quer ser um esquentador de banco da igreja. Só quer estar lá, só quer receber aquela ovelha gorda, mas não quer pregar o evangelho, não quer abrir a sua célula, não quer ajudar numa célula, não quer realmente assim espalhar o evangelho para o outro. Então é uma dificuldade também que a gente enfrenta. Até porque o reino de Deus, ele tem uma urgência. O evangelho, ele tem que ser pregado hoje. O evangelho, ele tem que ser pregado agora. A palavra de Deus, ela tem que ser proclamada agora. Não é a gente esperar um dia de culto. Não é a gente esperar que tenha a atmosfera totalmente perfeita para aquilo. Eu já dei célula com discípula, que era a gente dando a célula aqui, atrás de a gente passando traficante e distribuindo droga. Dando a célula e a maré na canela da gente. E aí, se a gente fosse esperar a atmosfera, o cenário perfeito, é a gente dar a célula e daqui a pouco é o risco de ter um tiroteio. E é isso que falta hoje em dia. É pessoas que estão dispostas a viver isso, porque não é qualquer um, não. Fazer o que é preciso. É você chegar, você morar meio que perto de uma boca de fumo e pregar numa que é rival e ter o risco de não sair dali. E ter o risco de você sair dali, mas no negócio do IML. De verdade mesmo. Então, é isso que falta muito também das pessoas. E é um privilégio ser pastor, ser líder, velho. É um privilégio, né? E eu não entendo porque as pessoas não querem isso hoje. Antigamente existia muita mais facilidade das pessoas quererem, né? Querer ser um líder de célula, querer fazer discípulos. Mas hoje parece que a galera não se desperta mais para isso, né? E é um privilégio você começar assim, vamos supor, né? Numa célula que estava ali, em um lugarzinho, mas de repente abaixo de você tem uma multidão, e abaixo de você vir um bairro ser transformado, famílias serem transformadas, serem alcançadas, e você lotar uma escola, você lotar um determinado local, não só uma igreja, mas você juntar pessoas para fazer ali um movimento, um lugar de evangelismo. Então, para mim hoje também falta isso. E o reino de Deus, ele precisa de você aí, tá aí. Ah, não sei o que é líder de célula, não sei o que é revisão, mas Deus já conta com você. Só basta você dar o primeiro passo. Indo numa igreja, aceitando a Jesus, e eu tenho certeza que isso vai gerar uma transformação e vai alcançar outras pessoas. Não é verdade? Então eu sinto essa dificuldade hoje de pessoas que queiram tomar a frente, né? De não só pela timidez, mas pelas renúncias do mundo também, né? Então, gente, o mundo hoje, ele não sei se vocês concordam comigo, mas ele tá louco, velho. Sim. E tá cegando as pessoas de tal forma que elas não estão enxergando o próprio Jesus, sabe? Parece que a gente às vezes vai evangelizar e as pessoas, tipo, Estão nem aí, sabe? Mas isso já é a volta de Cristo. Isso já é a volta. Então, se o mundo está acelerando, o diabo está acelerando, porque ele já está vendo que a hora de Jesus voltar está muito rápido, está muito próximo. Exatamente. E a gente precisa entender que para a gente pregar o evangelho, a gente não precisa ser um pastor. A gente não precisa ser um missionário. A gente precisa estar ali no relacionamento com Deus e estar disposto a falar de Jesus. Até porque também uma das experiências que eu já tive foi até mesmo na faculdade.
Então, eu estudo na UFPB, então o clima lá é caótico, totalmente caótico. Então, uma cristã na UFPB, no curso de Humanas. Eita, piorou. Então, assim, é doideira. E lá perto, lá na praça de alimentação de lá tem uma barraca. E um dia eu tava com fome de comprar algo lá e eu vi que a atendente de lá tava chorando muito. O olho dela tava muito vermelho, muito. E eu ali sentindo incômodo no meu coração. Eu acho que é a primeira vez que eu tô contando isso, eu não contei pra Anthony. Olha aí. E ela chorando muito. E eu desisti de comprar algo pra mim. Eu pedi um chocolate, sendo que eu nem gosto de coisa doce. Nem gosto. Mas eu comprei um chocolate na mesma hora. Quando eu comprei, eu virei as costas, é pra você. E a mulher, assustada, começou a chorar mais ainda. Eu abri a portinha da barraca dela, dei um abraço nela, fiz, por que você tá assim? Ela começou a contar, né? Jesus ama você. Naquele momento, aquela mulher, ela sentiu a presença de Deus. Naquele momento, questão de 1, 2 minutos, assim, eu falei de Jesus pra ela. E ali, eu já vi que mudou o dia dela, porque depois que eu passei por lá, ela já tava diferente. Ela já não tava mais com aquela cara abatida, com aquela cara, sabe, que tava antes. E até hoje eu não esqueço mais disso. Então tá aí, ó, de primeira mão aí pra vocês poderem saber disso, né? Mas naquele dia eu não contei nem pras minhas colegas da faculdade, que aquilo aconteceu, já faz uns 2 anos isso já. Porque o reino de Deus era isso. Não precisa de algo magnífico, de um cenário perfeito, ou até mesmo de você se mostrar o que você está fazendo, é apenas você cumprir o ID. Você apenas fazer aquilo. Você falou isso agora e eu lembrei de quando eu estava no meu processo de conversão, né? Que não foi de uma hora para outra, foi um processo. E quando uma pessoa ela está procurando uma resposta, ela está com o coração aberto para receber, uma palavra ou outra, uma mensagem, não precisa ser uma pregação, não precisa ser um momento totalmente assim, exclusivo para ela. Um chocolate que você deu para ela, essa pessoa sentiu, ela soube que aquilo era Deus falando com ela. Isso é muito importante. Demais. E assim, eu acho que é isso que falta, né? Não só a gente se posicionar, mas as pessoas mudarem a mentalidade que elas têm da igreja. Porque o mundo está fazendo com que elas entendam que a igreja não é cura, não é libertação, não é nada disso. Está mudando os valores da igreja. E muitas pessoas assim no mundo olham a igreja de outra forma, com outros olhos, pela forma que a gente está se posicionando, talvez errado, talvez certo ou não, mas a visão que elas têm é outra. Elas não vão para a igreja com o objetivo de ser curada, elas já olham Jesus de outra forma. E eu acho que nós como cristãos devemos nos posicionar para proporcionar cura para essas pessoas, como você fez. Você abençoou o dia dela. Talvez ela não tenha visto um Jesus que fizesse isso para ela, que olhasse para ela, que cuidasse dela. Então, se a gente se posicionar mostrando que Jesus, na verdade, é uma pessoa que cuida, as coisas podem ser diferentes. As coisas podem mudar. É isso que eu acho. Glória a Deus. É isso. Eu tenho uma pergunta que não tem relação nenhuma com o que a gente está falando, infelizmente. Sim. Então, é um assunto muito bom, mas é porque eu queria realmente saber. Na última vigília que nós tivemos, que inclusive foi maravilhosa, foi cheia da presença de Deus, principalmente os últimos momentos. Quem perdeu não deveria ter perdido, esteja na próxima. Eu lembro que o pastor Washington, né, que é muito amigo do seu líder, isso, o pastor Frank, ele falou que o pastor Frank, ele tá todo meio-dia, ele tá lá lendo a Bíblia, jejuando, e por isso ele tem essa intimidade com Deus, para pregar a qualquer momento. Enfim, você falou que era discipulado, eu fiquei imaginando, como será que é a relação deles? Como será que é o discipulado, os individuais? Eu queria ter essa dúvida. Gente, muito engraçado aí. primeiramente, daquele jeito. sempre com ele não tem tempo ruim, não. Ele canta? Gente, demais. Você multa aí o microfone na hora que ele cantar, que vai ser magnífico, porque a voz dele... Primeiramente, quero mandar um beijo, um abraço para os meus pastores, né? Frank e Thaís. Queremos vocês aqui, hein? Sim, hein? Olha. E assim, algo que eles me ensinam bastante é que o primordial para as coisas é ter sensibilidade ao Espírito Santo. É a gente ali estar sensível a tudo. A gente sempre aprende com eles em questão de intimidade com Deus. Porque a gente liderar sem Deus é a mesma coisa que a gente tá liderando uma empresa. A gente tá liderando qualquer coisa ali. A gente tá só
fazendo, produzindo, sendo que o reino de Deus não é sobre produção, é sobre entrega, é sobre serviço, é sobre transparência e intimidade. E é isso que os pastores eles ensinam bastante com a gente. Individual, discipular, tudo envolve a presença de Deus. Eles sempre são essas pessoas que estão animadas. Com eles, o dia pode estar ruim, mas eles vão estar com um sorriso no rosto. Pode ter acontecido o que for ali na vida deles, mas eles mostram que Deus é acima de tudo. Deus permitiu, e Deus permitiu eu estar aqui hoje, eu estar no discipular, isso, aquilo. Vamos pra cima. É deixar o problema de lado, é deixar aquilo para outro instante e estar ali simplesmente na urgência que o reino de Deus tem. Os seus líderes já lançaram algum desafio extremamente assim, grande pra você, que você olhou e pensou, cara, eu não consigo. Direto. Sempre, todos. Sim, e lembrar em desafio, pastor, lembrando que todas as equipes bateram as metas. Aí, e no ó, próximo Arena é farinhada em vocês dois, hein? Glória a Deus, tá vendo? A gente bateu aí, nossa última meta aí é farinhada nos dois. Eita. Farinhada, a gente não vai levar farinha, não. Hashtag farinha do pastor. Farinha do E você tá pastor. gostando? Já comenta isso, viu? Hashtag farinha com pastor. Como é que faz pra seguir, Jennifer? Gente, é só apertar aí, inscrever, dar o like, por favor, né, gente? O sininho também, para o episódio. Faz a lua aí pra gente. Ó, gente, ó. Quando bater a meta aí de 400 seguidores inscritos, mete gás aí nesses comentários, compartilham Por favor, aí com a galera, curtida, porque aí é farinha e água nos pastores. E quem vai jogar água sou eu, viu? Então vamos bater aí, por favor. Aí, contamos com vocês pra chegar nos 400. Simbora! Bora! Vamos trazer mais gente com a gente. Bora. Mobilização. Aqui. Comenta aí, ó, com vocês João próximos. Pessoa e Bahia colados. Exatamente. Vou comer um biscoitinho. Então eles ensinam bastante isso pra gente. Discipulado é incrível. É você chegar lá, você pode estar triste, mas você tá querendo ir pra África pregar. Eita. Você é querer ir pra outras coisas e levar o evangelho ali, e principalmente a questão de você ser transformado. É que, né, você quer transformar, você quer ser usado, mas primeiramente Deus ele te muda e ele mostra isso bastante pra gente. Eu já fui no discipulado que o pastor Frank ele participa, né? E o ambiente tava outro. Quando ele chega, muda, velho. É diferente demais. O homem ele é estourado. Pode dar um velório. Sim. Ele muda. Ele canta louvor lá, meu É. filho. O morto ressuscita. Eu tenho muito carinho por Talvez ele. eu pausa o vídeo. Muito carinho por eles, velho. Perdão, gente. São pressão demais eles, velho. Demais, Mas você demais. falou aí sobre quando seus líderes estão com você, você sente esse fogo, essa vontade de ir pra África, pregar, enfim. E nos outros episódios a gente falou muito sobre missionariado, sobre essa paixão por vidas perdidas que eu vejo que você tem. E eu queria saber também se você tem alguma experiência relacionada a isso. A, tipo assim, sair na rua, a tocar pessoas. Sai da taxa. A gente faz isso direto. Direto. Tá vendo aí? Nossa, Aprenda. pessoal, a gente tem uma rotina, você segue na nossa equipe, então toda semana tem discipulado, toda semana tem evangelismo, toda semana tem visita. Amém. É algo que é inegociável. E o nosso pessoal, ele faz de uma maneira assim. Leve. Apaixonado. Hoje mesmo, o menino tá doente, meu discípulo, mas ele falou, eita, hoje eu não vou poder fazer tal coisa, porque hoje eu vou dar célula, eu tenho um evento da sub pra fazer e também tem visita, eu tô doente. Então ele nem falou primeiro, eu tô doente. Ele já foi falando, ó, tenho isso, eu tô doente, mas isso é fichinha pra mim. Então, são coisas que a gente faz que pode ser extraordinário, mas é um extraordinário que faz parte do nosso dia a dia. Porque a essência da igreja é isso, né? É pra fora aí. Então, equibalo, viu, gente? Tá equibalo aí. Isso a gente faz. A gente sempre... É algo que nunca saiu assim da gente. Tá no DNA já, né? Nunca saiu. Então, pode estar fazendo chuva, sol, e a gente tá ali. E é de noite, assim, às vezes ficou esquisito o nosso pessoal ali à frente. A igreja vai onde ninguém quer ir. É, viu?
Então, o que a gente faz de rotina para ferver, né? Então, Pra chegar no assim, sábado para bombando. chegar aí bombando. Segunda a sexta. Então, a gente, né? Algo que eu aprendi até mesmo com o Antônio, quando ele era meu líder, é algo que a gente implementa na nossa equipe hoje. Então, segunda-feira, a gente tem células. Algumas. Terça-feira é culto. Na quarta-feira, algumas têm células, mas tem sub que tem discipulado. Na quinta-feira, algumas pessoas têm células e algumas têm discipulado. E na sexta-feira é o dia que a gente dá discipulado para essas pessoas. Então, não é somente os nossos discípulos que recebem discipulado, mas os nossos discípulos, eles dão discipulado aos discípulos deles. Então, é algo que, tipo, um dia chegar a subir ser 12 da gente, o que é discipulado? Não, eles já sabem o que é isso. E o nosso pessoal sabe dar um discipulado. Sabe que quando um dia vão virar líder de equipe, vão estar abaixo dos pastores, vão saber fazer fichinha, porque é algo que eles já fazem hoje. É algo que a gente já faz. E após os discipulados, como já está o time deles reunidos, eles já partem para visita e evangelismo. Acabou o discipulado, já parte para isso já. Já parte. E como fazem durante a semana, né? Quando chega na sexta, que é o dia que eu entro em dar discipulado, a gente separa. Tem discipulado que a gente dá só para os nossos 12. Aí tem discipulados que a gente convida os nossos Josués, que são as próximas pessoas que estão mais próximas para ser 12. E às vezes a gente faz com a equipe toda. Pronto, amanhã, como é na quinta-feira, e ele vai precisar viajar na sexta, amanhã é o dia do nosso discipulado como equipe. Amanhã é dia. Então, a gente já está preparando já, a gente já organizou já como é que vai ser, tudo, porque é algo que é a urgência do reino de Deus. É a gente entender que a gente tem que ir para a igreja e fazer coisas da igreja, não somente dia de culto, mas todos os dias da nossa vida. Suzane, porque quase todo dia tem célula. Que vai de acordo com a rotina pessoal que essas pessoas também têm. A gente não consegue estabelecer um dia apenas para a célula. Quem consegue fazer sua célula na segunda, o dia dessas pessoas é fazer a célula na segunda. Na quinta, o dia dessas pessoas é fazer a célula na quinta. Então, célula é compromisso. A célula de cada um ali tem dia, tem lugar e tem hora. Não tem isso não. O crescimento vem. E o crescimento vem. Não tem como. Tem dia, tem lugar e tem hora. A célula do nosso pessoal. Então, não pode. Para eles, é inegociável a célula deles. Eles sempre estão ali, com gás. Então, Suzane, a gente queria saber também mais sobre você. Quais são as suas metas, assim, para o reino de Deus, ministerial, pessoal, profissional, tudo que envolva Deus, porque todas as áreas da nossa vida envolvem Deus, né? Então, já que a gente já estava partindo aí sobre a missão, né? Aham. Minha meta é liderar a arena. Gente, Eita! eu sou. Tá aí, pastor. Não importa se eu for, seja missionária, pastora, bispa, mas Deus já falou muito ao meu coração que minha meta é a arena. É liderar a arena. Amém, amém. A rocha, pra cima. Minha meta porque eu amo a arena. Foi aonde eu me encontrei e aonde eu tenho um desejo que muitas pessoas ainda se encontrem. Eu amo esse fervo, por mais que eu não goste de estar num lugar assim lotado, mas na arena, pra mim, parece que esse problema vai embora. Eu amo ver o povo pulando, o povo alegre ali, eu amo ver os discípulos pregando. Então, minha meta é liderar a arena. Isso eu já vou ser realizada, mas se Deus quiser levar a maiores lugares, eu estou aqui disposta. Mas liderar a arena é um desejo assim ardente no meu coração, porque aí eu vou ver também, né, outros discípulos assim com suas equipes. Isso. Né? Como a gente já falou aqui, né, o que a gente faz não é pra gente. Hoje a gente tem os nossos líderes de sub. Mas algo que o meu noivo, a gente fala direto, é fulano vai estar logo liderando a equipe. Vai estar logo, porque tem um fervor, tem a disposição, tem o crescimento, tem tudo. Então minha meta é essa. É estar ali ministerialmente assim no arena. Porque eu quero continuar discipulando, eu quero continuar estando ali próximo, junto do meu povo, né? É a sua casa, né? É a minha casa, é o meu lugar. Eu tenho energia, tenho gasto, tenho saúde, e por que fugir disso? Não tem prazer melhor do que você gastar sua vida e investir sua vida no reino, né? Sim. Tipo assim, às vezes as pessoas falam, só quer saber de igreja, mas isso queima no coração. Verdade. De estar ali toda semana, dando discipulado, evangelizando, à frente de uma arena, isso queima e só quem recebe
um chamar, um despertamento, Sim. você vai entender o que é isso. Sim, não é à toa que eu ainda tenho minha célula. Além de tudo isso, ainda Tenho tem minha a célula aí, né? Porque eu amo esse lugar. Eu sou apaixonada, assim, por isso. Então, a minha vida é corrida, assim, mas isso vem em primeiro lugar. Porque a minha vida começou no Arena. E a vida de outras pessoas também vão começar no Arena. E pode ser através, né, de um sim que eu tô dizendo. De uma disposição, assim, que eu tô tendo. Então, outras metas na minha vida é tornar os meus pastores bispos, né? Eles já têm a unção, eles já têm a responsabilidade, o óleo vai descer. Amém. E eu tô disposta em prol disso. Outras metas, assim, de vida, né? Como vocês sabem, um dia eu vou estar casada, porém, eu tô perto de me formar. Então, vou estar formada em pedagogia, mas eu tenho outros sonhos. Quero fazer educação física, quero fazer outras especializações, passar no concurso. É chão, mas é o que eu vou conseguir. Vai, É algo que eu tenho convicção aí, porque estou aqui no gás e Deus, ele é capaz de fazer, né, infinitamente mais do que a gente pede, do que a gente pensa. E uma meta, um desejo primordial que eu tenho é de nunca deixar de ser a pessoa que eu sou hoje. Porque muitas vezes a gente vai alcançando coisas e a gente deixa Deus de lado, a gente deixa o orgulho crescer, a gente acha que é melhor que o outro e é algo que eu não quero alcançar. Minha meta é continuar tendo essa mentalidade, claro, né, se for que seja para uma maturidade maior, mas em questão dessa humildade, em questão da gente entender que até mesmo algo que eu conquisto hoje não é para mim, mas é para Deus. Algumas pessoas acham que o título, a autoridade espiritual que elas recebem, é para que as pessoas sirvam ela e não para que elas sirvam as pessoas. Isso é muito triste. Mas eu vejo... Quer falar? Não, assim, o meu ponto de vista, né, que eu vejo que ela tem o mesmo que eu pude perceber que às vezes a gente líder, qualquer líder, ele tem que deixar de lado um pouco seus sonhos, falando de ser líder de equipe, né? E deixar um pouco seus sonhos e ver os discípulos voando, véio. Isso é massa demais. Eu acho que isso tocou muito em mim agora, porque eu estou no caminho certo. Né? Eu invisto nos meus discípulos, a gente às vezes deixa nossos compromissos de estar com a nossa família para estar com eles, porque a gente quer ver eles voando, quer ver eles crescendo, né? Então, eu também sou um desse líder de equipe, de uma arena. Tá vendo aí? Arena 2, viu? E eu tenho. Imagina aí, hein? Ela liderando o Bahia aí, ó, como arena no futuro, claro. Sim. E você liderando a Vai ser Diga aí, ó. pressão, hein? Glória a Deus. Diga aí, uma E conexão. Uma coisa que eu vejo em vocês dois é muita determinação. Assim, em todo momento ela falou. Todo momento ela falou assim, eu vou conseguir, isso vai dar certo, Deus vai abençoar. E aí, quando a gente tem a certeza do que a gente está alinhado com Deus, que aquilo é o propósito de Deus, não tem o que temer. É muito leve. É dar a cara a tapa e se Isso, embora. Exato. Porque é o que tem para aquele momento e vai acontecer. Finalizou, foi direção. Acabou? Vocês que sabem. Acabou não, né? Não. Porque eu já tava ficando triste, porque eu pensei que tinha acabado. Queria perguntar a ela, você já está no foco do missionariado ou você descansaram um pouquinho? A gente tá no foco, mas a gente tá esperando aí no tempo de Deus. A gente tá continuando fazendo o que a gente já tá fazendo, o que a gente já vinha fazendo, que é o que os pastores falam bastante pra gente. Mas o que tiver que vir aí, a gente tá pronto pra encarar. A gente tá pronto aí pra conquistar. Foram ungidos lá na celebração. Na celebração de Maceió. E aí, como foi? Foi assim, primeiramente, né? Eu fiquei um pouquinho triste porque nem todo mundo conseguiu ir. Porque Que é a vitória de todo mundo, né? foi uma conquista que foi de todo mundo. Não foi Anthony e Suzane que conquistou aqui, não foi a equipe Equibalo, os discípulos, nossos G12, nossos líderes de célula que fizeram com que a gente chegasse lá. Então eu fiquei um pouquinho triste por não estar com eles lá. E por algumas pessoas que são até mesmo da série. Tenho minhas amigas de lá. E não puderam estar lá, mas assim, foi renovador. É incrível. Foi a gente... E eu fui ungida quando eu fiz... No mesmo dia que eu fiz 5 anos de revisão de vidas.
Então, há 5 anos atrás eu estava ali recebendo, estava iniciando minha vida e 5 anos depois eu estava sendo ungida diaconisa. Eu cheguei em um lugar onde eu não imaginava que Em ia. 5 anos você conseguiu ser diaconisa. Tá de parabéns. Foi de Parabéns. Tua mãe era pra tu ir falar com aí. Hein? Tua mãe falou que. Minha mãe ficou louca. Diaconisa aqui em casa. Ficou louca. Menino, tu é diaconisa. Já? Mas esse sonho, assim, nasceu no teu coração depois de conhecer teu noivo ou já estava antes? Antes. Mas, Antes da gente começar ali, porque assim que eu já entrei na igreja eu senti algo diferente. Eu não sabia até mesmo o que era, mas eu sabia que tinha. Sabia que Deus tinha colocado ali no meu coração um sonho, coisas para viver. A gente vive ali no natural, né? E a gente, quanto homem, a gente fica pensando em conquistar isso, aquilo, sendo que Deus vai algo do natural ali. Ele vai bem mais além. É algo melhor. Uma coisa que eu amo é pregar em Bahia. Como é pregar em Bahia? Pra galera assim. É Você é apenas maravilhoso. 20 anos, virou diaconisa em 5 e já prega nos cultos. Como é assim pra você essa experiência? Ai, toda vez que eu subo no altar, a perna treme. Também, Maria, Treme. Imagina. Você vai pra Bahia, você sente. O meu amigo parece que treme o prédio. Mas assim, é Pressão É demais. pressão, é tocante, é transformador, assim. É a gente sair de lá, assim, e ficar, caramba, eu era aquele que estava recebendo, hoje eu tô sendo aquele que tá dando, aquele que tá ali sendo uma ponte, tá sendo um canal para essas pessoas, assim. Então, assim, é extraordinário você subir ali e pregar, principalmente para aqueles que te conhecem no teu dia a dia. Porque a gente é um diácono, né? Léo, ele também é. Sendo que a gente também é pessoa, a gente também erra. Verdade. A gente também tem as nossas fraquezas, tem coisas ali que envolvem. E assim, você pregar, você transmitir a palavra de Deus para aqueles que te conhecem no teu dia a dia, para aqueles que sabem quem você é, para aqueles que estão ali até mesmo fazendo de tudo para você chegar ali, é um diferencial na sua vida. Qual o conselho que você dá para as pessoas que queiram também ter esse mesmo sucesso que você? Ser um líder de célula, ser uma diaconisa ou um diácono, pregar também, porque eu acredito que gera nervosismo, gera medo. O que é que eu vou falar, o que é que eu vou pregar? Qual o conselho você dá para essa galera chegar até esse sucesso? Decisão. Tudo é na base da decisão. É você dizer sim para aquilo que Deus está te chamando naquele momento. É você simplesmente assim estar disposto, porque você vê ali, vê que o cenário não está favorável. Vê que, porque eu não falo bem, porque eu isso, porque eu aquilo. Diga assim, meu amigo, se Deus te chamou, é Ele que vai te capacitar. Nada melhor do que fazer a missão para aquele que te deu a missão, com aquele que te deu a missão. Então, é você dizer sim, é você estar disposto, é você ter um coração totalmente disponível. Essa é a principal chave, porque se você dizer sim e continuar com o coração disponível, com o coração queimando, até o que não estava a favor vai se tornar favorável para fazer com que aquilo aconteça. Amém. Glória a Deus. E assim, e quando foi que isso deixou de ser um assim, eu acho que Deus está dizendo para fazer isso para você ter certeza que era isso que Deus queria para tua vida? Rapaz, eu acho que pela lembrança que eu tenho, né, começou sem mentira mesmo depois que eu fiz a revisão. Porque eu Acendeu a chama. não consegui mais ser a mesma pessoa. Eu não consegui mais viver a vida normal que eu vivia. Até que eu estava conversando com as amigas na universidade e eu estava falando, gente, o problema da gente é achar que a gente amar a Deus, estar com Deus, é a gente não roubar, não fumar, só em a gente viver uma vida normal. Sem Ele, a gente já está distante dele. Então, quando eu percebi que eu não podia mais viver distante de Deus, eu fiquei, oxi, é a hora de viver coisas novas. E eu tô aqui disposta. Você fazer a revisão e vir a pandemia, as igrejas fechar? Hoje em dia, com as igrejas abertas, uma semana depois de revisão, o pessoal já tá fora. Imagina numa pandemia global, numa pandemia assim, mundial. Foi ali que eu tive a certeza, caramba, se eu não parei na pandemia, quando tudo fechou, quando a gente perdeu pessoas que a gente ama, que eu perdi, né? E eu não parei, por que eu vou parar agora?
E foi ali que foi cara a tapa e tá ali até hoje. E até Jesus voltar, né? Até depois do fim. Eu tenho mais perguntas. Tem mais pergunta? Eu tenho. Eu quero sugar. Meu amigo, eu vou extrair tudo. Vá. Suzane, qual conselho você dá para as meninas que querem formar suas 12, fazer discípulas? Qual o primeiro passo? É abrir uma célula? É ganhando uma a uma? Porque, né, tem meninas que têm essa dificuldade. Hoje em dia, até mesmo no mundo, a gente vive muito numa rivalidade feminina, que eu fico procurando entender o porquê. Porque cada um é única, né? Cada um tá ali, principalmente com Deus, cada uma tem a sua preciosidade ali. E para você que é menina e quer liderar, que quer estar em um novo nível, é você simplesmente deixar o seu eu de lado. Porque a gente tem que parar com aquele dia, eu sou melhor, eu sou mais bonita, eu sou mais isso, sou mais aquilo. Minha amiga, tem gente que está na situação que você estava há um tempo atrás. E para você estar aqui hoje, foi preciso que alguém se levantasse. E por que você não é essa pessoa que se levanta? E a gente olha para a Bíblia e vê Esther. Esther, ela foi um posicionamento que ela teve ali, em prol do povo dela, convocou o seu povo que tinha ali para jejuar e orar. E porque a gente, enquanto mulher, acha que é só a gente estar na igreja e pronto. Só a gente estar na igreja e acabou-se. É você estar ali em atendimento, é você procurar saber como a pessoa está, é você simplesmente acompanhar a vida daquela pessoa no limite. É você entender que um dia era você que estava ali. E hoje você está fazendo o que aquelas pessoas saiam daquela posição que está, daquela situação que aquelas pessoas estão. Então, para você liderar a menina, que quer ou não é um pouco mais problemática, é você, muitas vezes, deixar de escutar muitas coisas, porque você vai escutar. Vai escutar. Menina, hoje em dia, por ser muito assim emocional, as que estão no mundo, é ver que se relaciona com muita gente que você vê que, é você ter muita paciência. Paciência mesmo. Porque se você não tiver, não tem como você liderar a menina, não. Paciência, amar e cuidar. Paciência, amar e cuidar. Que não é à toa que foi o que foi preciso comigo. Porque eu sou uma pessoa extremamente impaciente. Assim, no meu natural. Na minha humanidade, assim. Gente, sou uma pessoa que é muito assim, um corte seco. Sério, no meu natural, na minha Suzana, assim, questão de pessoa, eu sou uma pessoa que é muito, chega a ser arrogante, impaciente, e Deus, ele mostra que não é assim, não. Deus diz, ei, calma aí, que eu tive paciência com você, eu não sou arrogante com você, o que você vai ser com os outros? Né? Às vezes, a arrogância, que na verdade a gente substitui por outro nome, vai ser preciso. Mas eu não sou um Deus arrogante com você, não. Então, é a gente mostrar ali que no natural da gente, a gente vai lidar com muita gente que é igual. A próxima pergunta que eu tenho é: muitos cristãos se diziam na faculdade. Isso. Assim. Faz quanto tempo que está na faculdade lá? 3 anos e alguns meses. 3 anos. 3 anos na faculdade federal, não é fácil. Liderando, mostrando testemunho, que é de Deus e tal. Qual o conselho? E, assim, primeiro, uma experiência, né? Eu acredito que você tem muitas. Você enfrenta muita coisa na faculdade. Mas qual o conselho você dá para os líderes, os cristãos, que se desviam, ou que vai entrar ainda, se vai deparar com isso? Como é que você dá conselho assim? Intimidade com Deus e posicionamento. Porque até mesmo tem muita gente que tem intimidade, mas não tem posicionamento, e é por isso que não consegue ir em frente. Ou desvia da igreja, ou simplesmente acaba saindo da faculdade, porque ali estava sendo um ambiente caótico. Meu amigo, os grandes homens e mulheres de Deus não estavam em ambiente bom, não. Estava em ambiente pesado, era um negócio babadeiro ali. Não é à toa que a gente olha até mesmo para Estevão, né? Atos 9, não era nada agradável ali para ele, não. Mas ele estava ali, e tudo ali acontecendo com ele, estou vendo a glória de Deus. Então, é você chegar na faculdade e você ali se posicionar. E se posicionar da maneira certa, até porque o Evangelho de Deus, por mais que a gente tenha que ser firme naquilo que a gente fala, mas é porque muitas vezes a gente quer ser o tipo de cristão que afasta as pessoas de Deus. A gente quer até mesmo criar um Jesus que não existe. Não, você vai para o inferno, isso e aquilo, meu amigo. Jesus. Exatamente.
Porque a gente chega lá e vê que as pessoas não têm a mesma visão que a gente e acha que vai ser possível a gente chegar e dizer que você vai para o inferno, que aquela pessoa vai se converter. Não, é que vai ter mais ódio ainda de um Jesus que você está criando. Porque Jesus, ele não é isso. Ele chegava nos outros e mostrava o amor. Ele corrigia, ele exortava. Mas tinha um amor incondicional. Tinha o ágape ali, tinha aquela parada de mostrar, eu te amo, eu te chamo para isso. Venha como você está e você não permanece, mas você está vindo como você está. E a gente quer que as pessoas sejam logo transformadas. Então, para estar numa federal, muitas vezes até mesmo um erro que você comete e deixar o povo lhe esculhambar. Oxe, tu não é crente? E tu não é cristão, é deixar o povo ali lhe esculhambar. Mas também é você usar dos momentos, das situações para mostrar o amor de Deus. Muita gente, a pessoa ela quer conhecer a Deus, ela quer ter intimidade com Deus, verdadeiro Deus, a intimidade dela Com Deus, não com as pessoas, com os crentes, nem com a igreja, mas os próprios servos de Deus estão machucando aquela pessoa, entendeu? Estão julgando ela, estão fazendo mal a ela. O que, como você falou, muitas vezes é necessário, né, a correção, mas que em momentos certos, como Jesus fazia. Uau. Suzane, eu fui edificado. Amém. Tá louco. E eu tenho certeza que o público, nossos seguidores, nosso exército aí, ele está sendo edificadíssimo com o seu testemunho de vida. Amém. Porque ele é edificante. Que você não pare, que você continue. Glória a Deus. Que você possa alcançar todos os seus sonhos que queimam no seu coração, porque eu tenho certeza que foi Deus que colocou. Amém. Porque os seus olhos, ele fala isso, o seu semblante, ele transmite isso pra gente, na verdade. Glória a Deus. E estamos chegando no final, Que pena! O diretor já levantou a placa ali. Então, ela deixar uma mensagem pro pessoal. Sim, pessoal da sua igreja, como você... A maior lição que você daria, resumindo todo esse podcast, a maior lição que você daria para os seus discípulos, para a sua igreja? A gente, como igreja, a gente literalmente ser um só. A gente ter um só pensamento, a gente ter só um só fogo, um só gás, porque é bastante difícil, tá? Só um fazendo, ou o outro com um pensamento diferente. E a gente, como é igreja, a gente a gente em unidade, a gente se junta, a gente consegue arrombar o inferno. Como é que a gente fala muito aí, vai, né? A gente fala muito e vamos arrombar o inferno não vai ter espaço, não, porque nem Satanás vai querer estar lá. Então, assim, a gente fala muito em esvaziar o inferno e estremecer tudo, porque o nosso objetivo é esse. É ganhar esse pessoal, é levar esse pessoal a viver o que a gente vive. Então, como igreja, que a gente venha viver momentos preciosos e grandiosos momentos com Deus. Que é principalmente que a igreja de Bahia vai estar vivendo, literalmente, nesse novo tempo sobre a nossa igreja. Galera, pega o aviãozinho da missão e manda pra alguém agora. Isso mesmo, hein? Queremos agradecer a você aí que ficou até agora conosco, tá bom? Que você possa dar o seu like, você possa comentar, fazer perguntas, o que você gostaria que a gente trouxesse no próximo podcast, tá bom? Exatamente. Jennifer? Compartilha com as pessoas que são e não são da igreja, né? Vai que essa pessoa pode ser edificada pelo testemunho da Suzane, a diaconisa. Amém. Diaconisa, muito obrigado. Espero que você venha mais vezes. Amém. E o seu noivo também venha pra cá Em pra nome gente de poder Jesus. ser edificado com o testemunho de vocês. Eu que agradeço, hein, galera? Não esqueça de se inscrever no canal, segue no Instagram, curte, compartilha. E, ó, tua internet tu gasta com muita coisa. Vem gastar com isso aqui, invista em assistindo aqui, ó. O Cassione. Ai. Valeu, tamo junto. E Tamo até a junto. próxima. Uhul! É. Ai. Vamos orar, agradecendo, né? Deus, eu quero te agradecer por esse dia, pela nossa diaconisa.